Em 1898, uma pessoa verdadeiramente única nasceu em Boston, Massachusetts. William James Sidis. Seu pai, Boris, era um psicólogo bem conhecido e sua mãe, Sarah, era médica. Eles perceberam que seu filho era especial quando ele ainda era pequeno. Um dia, a mãe encontra seu filho escrevendo uma carta antes de seu primeiro aniversário. Então, outro dia, os pais veem William lendo atentamente o New York Times, entendendo cada palavra. Não há nada de incomum nisso, exceto pelo fato de William ter menos de 2 anos. Os pais entendem que seu filho é um gênio. Eles gastam as economias da família em livros, mapas, livros didáticos e dicionários para assistir seu filho com novos conhecimentos. Quando William completa 4 anos, lê Homero na sua versão original. Quando ele completa 6 anos, aprende as obras de Aristóteles. Também aos 6 anos, termina de escrever seu 4º livro. Um desses livros é um trabalho sobre anatomia. Aos 8 anos, William fala e escreve fluentemente em inglês, latim, francês, russo, hebraico, turco e armênio. Isso não é suficiente para ele, que cria sua própria linguagem única. Seus pais estão um pouco chocados com as habilidades do filho. Eles percebem que ele é muito inteligente para uma escola regular. Ele é mais inteligente do que todos os professores e alunos. Aos 9 anos, William passa facilmente em todos os exames e entra em Harvard. Mas a universidade não permite que ele ingresse tão cedo. Então, pelos 2 anos seguintes, ele continua frequentando sua antiga escola e fica entediado. Ele não para de escrever livros. Ele escreve um romance, alguns poemas em francês e uma constituição para uma utopia fantástica. E é isso que distingue William de outros prodígios. Um jovem gênio geralmente começa a aprender apenas uma ciência, mas nosso herói está interessado e é bem-sucedido em campos de conhecimento completamente diferentes. Matemática, astronomia, idiomas, política, biologia, filosofia e muito mais. Finalmente, William completa 11 anos e o deixam estudar em Harvard. Todos os alunos e professores ficam surpresos ao ver um aluno tão jovem, mas acima de tudo, ficam surpresos com seu nível de conhecimento. Algumas pessoas o admiram, outras o acham estranho. William se sai muito bem em Harvard, passa facilmente em todas as provas e até dá palestras no clube de matemática. O tema das palestras é um dos assuntos mais difíceis da matemática, corpos quadridimensionais. Não apenas estudantes, mas também cerca de 100 professores universitários frequentam suas aulas. Para a maioria das pessoas, essas palestras são muito pesadas, mas aqueles poucos que entendem do que William está falando ficam surpresos com seu conhecimento verdadeiramente genial. Os professores acreditam que William se tornará um grande astrônomo e matemático. Ele encontrará novos mundos, fará descobertas, inventará novas maneiras de estudar astronomia. Ele provavelmente se tornará o maior matemático do mundo. Infelizmente, o conhecimento não é suficiente para alcançar o sucesso na vida. William não consegue fazer amigos na universidade. Muitos colegas não o entendem e não querem ser amigos dele. William se forma em Harvard aos 16 anos. Ele tenta se encaixar no mundo, levar uma vida feliz, mas não consegue. Depois de Harvard, ele consegue um emprego em outra universidade no Texas. William ensina matemática, mas sua carreira docente termina rapidamente. A gerência pede que ele deixe o emprego, já que ele é muito mais jovem do que todos os professores e alunos. As pessoas simplesmente não aceitam que uma pessoa tão jovem lhes ensine. Junto com isso, William se torna uma celebridade. Os jornais escrevem sobre ele e repórteres o entrevistam. Mas William não aguenta ser o centro das atenções, então decide se esconder de todos que o conhecem e levar um estilo de vida tranquilo. Nos anos seguintes, William se muda de cidade em cidade e vive com nomes diferentes para que ninguém descubra quem ele é. Ele consegue empregos comuns, como torneiro, serralheiro e contador em uma pequena empresa com um salário pequeno. Quando as pessoas o reconhecem, William se muda para uma nova cidade. Ele continua escrevendo livros e termina o seu trabalho em um volume de 1.200 páginas sobre a história dos Estados Unidos. Ele coleta passagens de trem e bonde e escreve um livro sobre elas. Ele também escreve sobre ciência e astronomia, publica todos os seus livros com nomes diferentes. Infelizmente, eles não são populares e não trazem dinheiro para ele. Ainda não sabemos quantos livros William escreveu com nomes falsos. Anos depois, um de seus livros será vendido em um leilão por vários milhares de dólares. Ele é fluente em 40 idiomas, mas alguns especialistas e biógrafos afirmam que ele poderia falar mais de 200 idiomas. William leva uma vida tranquila e provavelmente feliz.
Ele trabalha como carpinteiro em Nova York, mora em um apartamento modesto e se encontra com amigos. Biógrafos que estudam sua vida dizem que pessoas que conheciam William o adoravam. Todos o descreviam em palavras excepcionalmente gentis. Então, parece que William se sentiu satisfeito com sua vida adulta, apesar dos difíceis dias mais jovem. Mas alguns especialistas acreditam que ele foi infeliz pelo resto de sua vida. Em 1937, sua vida tranquila muda quando ele conhece uma mulher que se torna sua amiga. Ela o visita e eles discutem vários tópicos. As coisas estão indo bem. William está feliz por ter uma nova amiga. Mas então um grande artigo sobre ele é publicado em uma revista bem conhecida. Descreve sua vida em detalhes e de uma forma ruim. Nesse artigo, William parece ser um maluco recluso. Acontece que sua nova amiga era uma repórter que se aproximou dele de propósito para aprender o máximo possível sobre a sua vida. Agora, centenas de milhares de pessoas tinham a imagem errada dele. William não vai deixar por isso mesmo e decide processar a revista por invasão de privacidade. Depois de um tempo, William perde o caso. Apesar de sua vida secreta, o juiz o considera uma pessoa pública. E não há nada de errado em as pessoas descobrirem algo sobre a vida de uma pessoa pública. Ele sai de casa e se esconde das pessoas novamente. Ninguém sabe como ele passa a vida pelos próximos anos. Em 1944, ele faleceu aos 46 anos. Ele não era rico a essa altura e estava trabalhando como funcionário de um escritório. Não tinha dinheiro em sua conta, não havia amigos por perto. Ninguém sabe o que ele esteve fazendo em seus últimos anos. Quase ninguém o entendeu a vida toda. Quem sabe que sucesso poderia ter alcançado se as pessoas tivessem sido mais gentis com ele? Ao longo da sua vida, William fez vários testes de QI. Os resultados sempre provavam que ele era um gênio. Albert Einstein tinha um QI de 160 pontos. Leonardo da Vinci tinha um QI de 180. Isaac Newton, 190. William Sidis tinha algo entre 250 e 300 pontos. Ele provavelmente foi a pessoa mais inteligente da história. A vida de muitas pessoas inteligentes prova que ter um QI genial não é o suficiente. Muita inteligência não garante sucesso. É importante ter inteligência social, saber como se comportar em público, como falar corretamente e como agradar as pessoas. Muitas pessoas podem adivinhar o que o interlocutor está sentindo graças à sua intuição. Elas sabem como e quando fazer a pergunta certa e dar a resposta certa. Alguém poderia pintar quadros incríveis, mas nunca saber como apresentá-los corretamente. Como resultado, suas obras de arte podem ser reconhecidas como baratas durante toda a vida do artista. Um violinista que não sabe negociar um valor alto para seu concerto acabaria tocando nas ruas a vida toda. A capacidade de se tornar uma celebridade e vender suas habilidades também é um talento importante. Muitos gênios eram eremitas e viveram mal porque nunca conseguiram se socializar. Às vezes, um gênio sabe tudo sobre engenharia genética, mas não tem ideia de como se comportar em uma festa. Pessoas mal intencionadas geralmente usam gênios para fins egoístas e os enganam. Por outro lado, algumas pessoas que não têm alta inteligência ou conhecimento obtêm posições de alto nível, se tornam famosas e alcançam sucesso graças à inteligência social e ao trabalho duro. Estamos na Inglaterra, no vilarejo de Turville. É 1871. Aqui, em uma rua, há uma casa em especial. Ela não é diferente das outras, mas muita gente fica pela volta esperando por algo. As portas da casa se abrem. Vários adultos saem de lá. Eles parecem surpresos e dizem que todos os rumores parecem ser verdadeiros. Uma mulher sai para a varanda e pede que entrem mais algumas pessoas. E você está entre elas. Ao entrar, ali no quarto, vê uma menina de 11 anos dormindo na cama. Ela tem a aparência pálida e magra. Apesar das altas conversas na sala, a menina não acorda. Sua mãe diz que faz 6 meses desde que a filha está dormindo. Quando sai do quarto, entram as próximas pessoas para verem com seus próprios olhos a garota adormecida. Esta é a história sobre o sono mais prolongado da história. O recorde pertence a uma garota chamada Ellen Sadler, que dormiu por 9 anos. Ela nasceu no vilarejo inglês de Turville, na segunda metade do século XIX, em uma família grande. Ellen era a 12ª filha. Seus pais não eram ricos e trabalhavam duro para sobreviver. Assim, ensinaram seus filhos e filhas a ajudá-los desde cedo, e Ellen não foi exceção. Quando completou 11 anos, ela saiu de casa para trabalhar como babá em uma cidade próxima.
Enquanto estava longe de sua família e cercada por estranhos, a menina começou a se sentir mal. Ela tinha dor de cabeça, sentia desconforto e uma certa sonolência. Esses sintomas ficaram tão graves a ponto de ela não conseguir mais trabalhar direito. Ellen voltou para casa no vilarejo e seus pais a levaram para o hospital. Os médicos não sabiam como ajudar, pois não conseguiam dar um diagnóstico. Eles passaram 18 semanas tentando curar a pobre menina. Como resultado, ainda indisposta, Ellen recebeu alta do hospital. Depois de voltar para casa, ainda sentia fortes dores de cabeça e sonolência cada vez piores. Até que um dia, deitou-se silenciosamente em sua cama e adormeceu. A menina acordou apenas 9 anos depois. Durante todo esse tempo, foi cuidada pela mãe, que a alimentava com leite e chá. A menina adormecida foi perdendo peso e força. Logo, a aldeia toda ficou sabendo do caso e seus moradores começaram a ir até a casa da família para ver o fenômeno incomum. Olhavam para ela, tentavam acordá-la e contavam aos amigos sobre a menina. A notícia sobre a menina adormecida se espalhou pelo país. Ellen virou um espetáculo. Pessoas de toda a Inglaterra iam ver a pessoa que dormia há vários anos e chamavam a casa onde a família morava de Casa do Sono. Médicos e repórteres iam até lá. Um jornalista do Daily Telegraph descreveu que o corpo da menina estava fraco e muito mole, com os pés gelados e os lábios azuis. A respiração da criança era quase imperceptível. Parecia que a vida estava lentamente deixando aquele corpo. A família da menina recebia doações para cuidar da filha. No entanto, muitas pessoas pensavam que era tudo uma armação. Por algum motivo, a mãe não permitiu que um médico ficasse muito tempo com a Ellen. Alguns disseram que a mãe dava pílulas para a menina dormir todos os dias para não deixá-la acordar. E alguém alegou ter visto uma garota consciente sentada perto da janela. Além disso, a mãe da menina rejeitou a oferta dos médicos para fazer um exame em um hospital de Londres. É improvável que a gente descubra toda a verdade sobre ela, já que não havia um diagnóstico oficial dos médicos. É possível que a menina tenha entrado em coma ou sofresse de outra doença desconhecida pela ciência no século XIX. Pode ser um distúrbio crônico do sono em que uma pessoa passa por eventos incontroláveis de sonolência. Você pode estar andando pela rua e de repente sentir tanto sono que cai no chão. Ellen cresceu em uma família numerosa e se acostumou a trabalhar duro desde cedo. Talvez a fadiga severa e a falta de sono tenham provocado a narcolepsia. De qualquer forma, essa história teve um final feliz. Um dia, a menina acordou. Ela não se lembrava do que havia acontecido e ficou muito surpresa quando sua família lhe contou sobre o sonho de 9 anos. O crescimento da menina foi um pouco mais lento e a visão piorou, mas a saúde dela não estava ruim. Ellen se casou e teve 6 filhos. Em 1911, com cerca de 50 anos, ela faleceu. Vamos ver uma história completamente oposta sobre uma pessoa que estabeleceu um recorde pelo maior tempo acordado. Em janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos, estudante do ensino médio, afirmou que ficou sem dormir por várias semanas. O experimento começou em dezembro e terminou em janeiro. No final desse período, ele se sentiu normal. Este evento entrou para o Guinness Book of Records e permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Randy queria fazer um projeto de ciências para a escola relacionado ao sono. Ele tinha de ficar acordado o maior tempo possível e seu amigo tinha de garantir que ele não dormisse. No começo, tudo correu bem. O amigo mantinha um diário onde registrava as menores mudanças no corpo do rapaz. Randy aguentou facilmente nos primeiros 2 dias. Ele ficava o tempo todo de pé e não ia para a cama. Depois de 3 dias, suas habilidades cognitivas e sensoriais começaram a diminuir. No 4º dia, Randy passou mal. Ele andava pela casa e cheirava frutas cítricas, pois o cheiro de limão e laranja o ajudava a aliviar essa sensação ruim. Durante o dia, o menino jogava basquete e boliche com os amigos. As noites eram chatas, pois o pessoal não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele não ia para a cama. Uma semana se passou e seus resultados no basquete se mostravam excelentes. Suas habilidades físicas não mudaram. Seu discurso estava claro e lógico. A essa altura, os noticiários de todo o país falavam sobre Randy e seu experimento. Ele virou uma celebridade e isso também o ajudou a ficar acordado. Os cientistas foram até o menino. Com a ajuda de problemas matemáticos, testaram suas habilidades intelectuais e, nesse caso, os resultados mostrados foram ruins. Ele estava resolvendo um exemplo de matemática, mas depois esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os cientistas escanearam seu cérebro e registraram os dados da atividade.
Então, no dia 8 de janeiro de 1964, às 2 horas, Randy quebrou o recorde anterior sem dormir. Ele ficou acordado por 264 horas. Os cientistas colocaram eletrodos em sua cabeça quando ele adormeceu e observaram a atividade cerebral. O menino acordou depois de algumas horas de sono para ir ao banheiro, então deitou na cama novamente e só se levantou depois de 14 horas. Ele foi para a escola de ótimo humor. Todos ficaram chocados. Parecia que o experimento pesado com o cérebro não teve consequências negativas. Randy continuou a estudar como antes, jogar basquete e passar o tempo com os amigos. Os cientistas estudaram os resultados da pesquisa e descobriram que o cérebro de Randy estava produzindo um sono leve o tempo todo. Estes são chamados de microssonos, e o curioso é que a pessoa que está passando por isso pode nem perceber que está tecnicamente dormindo. Vários anos se passaram. Todos já haviam se esquecido do tal recorde. O menino cresceu. Um dia, um repórter se lembrou da experiência de Randy e o entrevistou. Ele admitiu que o experimento teve suas consequências. Por muitos anos, ele teve insônia severa. Isso o estava deixando louco. Ele precisou de muito tempo e esforço para superar esta doença. Felizmente, conseguiu ajustar sua rotina de sono. Randy dormia 6 horas por dia, o que era o suficiente. Repetir essa experiência não é uma boa ideia. Mesmo 2 dias sem dormir é um grande estresse para o corpo. Por milhares de anos, as pessoas sobreviveram à fome e às complexas condições de trabalho. Nosso coração é treinado para suportar altas cargas e nosso corpo pode sobreviver a situações difíceis. Mas nosso corpo nunca teve falta de sono em toda a história da humanidade. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dormir sem consequências, por isso que é prejudicial para a saúde. Você se ama mais do que qualquer outra pessoa. Não tem dúvidas sobre sua beleza. Tem certeza de que é mais bonito, mais inteligente e mais charmoso do que as outras pessoas. Você é o melhor. A única pessoa a quem olha com adoração é você mesmo no espelho. Então, parabéns! Você provavelmente é um narcisista. A palavra que descreve essa condição mental incomum surgiu nos tempos antigos. De acordo com a mitologia grega, o nome Narciso pertencia a um personagem fascinante. A história dele pode te ensinar que amor próprio em excesso pode causar muitos problemas. Há razões pelas quais as pessoas se comportam de forma narcisista, mas antes de conhecê-las, vamos nos familiarizar com o mito. Então, existem várias versões das histórias de Narciso. Ele era filho de 2 criaturas mitológicas. Quando nasceu, um oráculo disse a seus pais: seu filho terá vida longa, entretanto não deverá admirar sua beleza, ou seja, ver seu rosto. Então eles removeram todos os espelhos e objetos refletivos da casa. Narciso era um jovem bonito, todos admiravam sua beleza. Ninfas e meninas locais se apaixonavam por ele, mas Narciso não gostava de ninguém. Ele gostava de caminhar na floresta, comer frutas e ouvir pássaros cantando. E então, um dia, uma ninfa chamada Eco o viu andando entre flores e árvores e se apaixonou por ele naquele momento. Depois de um tempo, ela lhe contou sobre seus sentimentos, mas Narciso a rejeitou. Isso partiu o coração de Eco. Ela fugiu e se escondeu nas profundezas da floresta e não conseguia beber nem comer devido a tanta tristeza, por isso faleceu. A única coisa que restou dela foi a sua voz, que ecoou através das árvores e arbustos. E alguém chamada Nêmesis ouviu e ficou indignada por Narciso tê-la rejeitado. Por isso decidiu puni-lo. Então Nêmesis o fez se apaixonar por si mesmo. Uau, Nêmesis, Narciso, isso pode ficar confuso. Por fim, Narciso viu seu reflexo na lagoa e não conseguiu desgrudar os olhos. Ele olhou para si mesmo apaixonado por muitas semanas, até que sua vida se esvaiu, já que ele não bebeu e nem comeu nada por todo esse tempo. Ups, Narciso desapareceu, mas deixou para trás uma bela flor perto da lagoa. Essa flor recebeu o nome dele. Em outra versão, Hera puniu a ninfa Eco por ter desrespeitado Zeus. Ei, é bom que você se familiarize com os deuses gregos e a mitologia. Hera impossibilitou que ela falasse normalmente. Então, a partir daquele momento, ela passou a repetir tudo o que ouvia. Se você lhe perguntasse, ei, é um pássaro ou um dinossauro? Ela responderia, ei, é um pássaro ou um dinossauro? Sim, isso pode ser irritante. Eco não queria viver com essa maldição, então se escondeu em uma caverna escura e decidiu lá morar até o fim de seus dias. Um pouco de tempo se passou,
e então ela viu Narciso passando. A ninfa imediatamente encontrou o novo significado da vida quando se apaixonou pelo jovem. Mas como confessar seus sentimentos? Ela não conseguia falar com ele normalmente. Portanto, Eco decidiu pedir ajuda à floresta. Ela tinha algumas habilidades mágicas que lhe permitiam controlar animais e árvores. Assim, usou pássaros e folhas de árvores para de alguma forma compartilhar seus sentimentos com Narciso. O jovem imediatamente percebeu que a ninfa estava apaixonada por ele, mas ele disse não sem hesitar. Ele estava muito interessado em si mesmo e não queria compartilhar a pessoa que ele era com mais alguém. Ou talvez ele não gostasse de ninguém, talvez ele estivesse procurando o seu ideal de beleza que não existia na natureza. A já infeliz Eco ficou ainda mais triste, voltou para sua caverna e começou a chorar. Ela não conseguia comer nem beber, decidiu então que ficaria ali para sempre. Nos últimos dias, Eco pediu a Nêmesis para restaurar a justiça e punir Narciso por sua arrogância. Nêmesis o privou da oportunidade de amar outra pessoa e o forçou a amar apenas a si mesmo. E então, em um dia quente, Narciso foi para a lagoa para se refrescar. Ele se ajoelhou para beber um pouco de água e viu seu reflexo. Naquele momento, as palavras do oráculo se tornaram realidade. Narciso ficou tão surpreso com sua beleza que não conseguia tirar os olhos da superfície da lagoa, assim se privou de comer e beber. A água estava na frente dele, mas ele não saciou a sede, pois não conseguia parar de admirar sua beleza. Uau, tem muita gente com fome por causa da boa aparência. De qualquer forma, Narciso se curvou tanto que caiu na água e nunca mais subiu à superfície. As ninfas da floresta não conseguiram encontrá-lo. Muitas mulheres ficaram de luto. Uma bela flor com pétalas brancas apareceu na margem do rio, a qual recebeu o nome do bonito jovem. Enquanto as ninfas lamentavam na terra, Narciso estava no submundo. E mesmo lá, ele não conseguia parar de se admirar. Narciso estava condenado a olhar para seu reflexo no rio Estige por toda a eternidade. Foi algo que o surpreendeu. Esse amor próprio o hipnotizou. O olhar eterno em seu reflexo tornou infinitamente infeliz e feliz ao mesmo tempo. Tal personagem não causa simpatia, já que as pessoas não gostam de personalidades narcisistas. Mas outra versão da famosa lenda justifica as ações do jovem. Um famoso viajante e geógrafo grego escreveu em um de seus livros, Descrição da Grécia, que Narciso tinha uma linda irmã gêmea. Eles pareciam 2 gotas de água. E em um dia terrível, ela faleceu. O luto partiu o coração de Narciso. Aí ele viu seu reflexo e não conseguiu tirar os olhos dele. Porém, não por ter se apaixonado por si mesmo, mas por seu rosto lembrar o de sua irmã. Ele olhava para si mesmo porque não queria se separar dela novamente. Sim, essa lenda parece mais triste, mas de qualquer forma essas histórias são mitos que nos dão uma descrição precisa da personalidade de um tipo específico de pessoa. Todos os narcisistas sempre pensam em seu sucesso, esplendor, beleza e algum amor perfeito com pessoas ideais. Eles têm certeza de que são únicos e melhores do que as outras pessoas. Eles querem se comunicar apenas com quem tem o mesmo alto nível de singularidade. Os narcisistas vivem em um mundo de fantasia sobre a sua grandeza. Não há nada de errado em se amar, mas às vezes esse amor se torna forte demais. É desafiador ter um relacionamento com narcisistas porque eles se concentram apenas em si mesmos e não têm empatia. Eles não sabem ler os sentimentos de outras pessoas. Você chora depois de assistir a um filme triste, mas um narcisista não consegue entender essas emoções. Entretanto, com todas essas qualidades negativas, os narcisistas são pessoas muito charmosas. Sua companhia é sempre divertida, eles sabem como fazer você rir e como chamar a sua atenção. Se uma pessoa se ama, então ela se torna atraente para os outros. Você quer saltar de paraquedas? Sem problemas. É um problema maior se você saltar sem um. Que tal você voar para outro país agora? Claro, por que não? É tudo legal, mas então você percebe que é desafiador ser amigo dessa pessoa porque não pode compartilhar alegria, tristeza e outros sentimentos. Agora, não pense que os narcisistas têm um caráter complexo por não serem boas pessoas e gostarem disso. A personalidade se forma ao longo dos anos, mas tudo começa bem cedo. Imagine que seus pais o elogiam desde o dia do seu nascimento por suas conquistas e aparência. Você ganhou a competição de natação? Ótimo! Passou na prova? Perfeito! Você é tão bonito, dizem seus pais. Bom trabalho! Você se tornará um bom médico, bombeiro ou advogado.
Parece bom, não é? Mas e como você se sente internamente? E os seus sentimentos? Se ninguém consegue notar os seus sentimentos, então você não será capaz de apreciar isso em outras pessoas. Prestará atenção apenas à sua superioridade e à sua sensação de sucesso, porque os seus pais o amavam apenas por isso. Em última análise, também apreciará os outros por essas qualidades. Se você é tão ou mais popular e bem-sucedido, fantástico, o narcisista prestará atenção em você. Talvez os pais mitológicos do personagem Narciso admirassem tanto a sua beleza que se esqueceram da formação moral de seu filho. Toda pessoa precisa de apoio emocional para evitar a formação de um vazio na alma. Pessoas narcisistas tentam preenchê-lo com um senso de admiração e louvor, mas essas coisas não podem substituir o amor. É por isso que tantos narcisistas sofrem. Felizmente, com os avanços da psicologia moderna, existe tratamento. O médico tenta orientar o paciente através dos sentimentos e emoções que experimentaram no passado distante. Buscam as razões que causaram esse transtorno de personalidade. É uma terapia longa e complexa, mas é bastante eficaz. É difícil fazer uma pessoa que se admira passar por isso. Se concordar com a terapia, admite que algo está errado consigo, e tal reconhecimento é um teste desafiador para quem tanto se ama. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2.000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton.
Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no mar de Belfort, um navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Imagine uma equipe de 60 pessoas que precisou passar 3 invernos no Ártico, sem sequer saber se sobreviveriam. Mais tarde, o navio foi encontrado em posição vertical submerso, a 11 metros abaixo da superfície.
Ele estava em ótimo estado de conservação. A água do Ártico não deixou a parte externa do convés estragar muito. O formato do navio e suas vigas estão claramente visíveis. Além disso, arqueólogos descobriram artefatos deixados pelos marinheiros na terra. Eles tiraram tudo antes de abandonar o Investigator. 3 covas de marinheiros e um navio britânico naufragado também foram encontrados naquela região. Eu fico aqui pensando, o que mais eles poderiam encontrar por lá? Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água. Mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos. E então, algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. Onde estamos? O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo. O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista.
O Pan AM-914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM-914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada, ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram, os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM-914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase um ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos.
Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo.